a gente precisa procurar ser uma igreja neotestamentária. Eu vou dizer que a igreja de hoje ela é neotestamentária? Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Você olha para a igreja lá e olha para a igreja hoje. Primeiro, não tinha esse leque de denominação. Era uma igreja só. Só que se você hoje falar de igreja católica, o pessoal pensa no Papa. Se você falar de igreja universal, o pessoal pensa no Macedo. Mas era uma igreja só. Entende? Católica ou universal. Só que a gente não pode mais usar esses termos, porque eles remetem a outros significados no imaginário das pessoas. Então a gente já não é mais uma. Embora houvesse vários cristianismos, existia uma igreja. Não tem assim, hoje não. A gente tem uma série de situações. A igreja começa com um movimento, hoje é uma instituição. Então, assim, são realidades totalmente diferentes. A gente faz o quê? Apesar de ter um formato do século 21, vamos tentar aplicar os valores e os princípios da igreja nascente? Então vamos tentar aprender mais nas epístolas, em Atos, nos evangelhos, vamos tentar aprender mais isso? Então beleza, vamos pegar esse caminho. Aí, em relação, por exemplo, à questão de cumprir as funções de uma igreja de Cristo, e nesse caso, vamos pegar coisas simples. Poxa, peraí, nossa igreja, ela prega o evangelho? Toda igreja prega. Não é bem assim, porque o evangelho é a boa notícia. A boa notícia é o seguinte, tu tá lascado, Jesus morreu para pagar a tua conta, e você sair de lascado, né, para se tornar um filho de Deus e poder ir para o céu em vez de pular a fogueira lá no inferno. E hoje em dia, você falar que alguém vai para o inferno já não é politicamente correto. Dizer que alguém é pecador também não é. Se disser que é filho do diabo, pior ainda. Então, como é que a gente comunica o evangelho? Como é que a gente fala da realidade do pecador nos dias de hoje? Mas a gente tem que falar. Como é? Não sei, mas tem que fazer, certo? Então, mas nossa igreja está fazendo? Ou a nossa vida é só para a gente? Nossos congressos, nossas festas, nossos cultos, tudo nosso, entende? Tudo nosso também é outro negócio, né? Aí, em relação a isso, por exemplo, prega o evangelho. E aí, um outro contexto, qual é o trabalho da igreja de relevância na sociedade? Porque a gente faz alguma coisa para atender as demandas do nosso tempo. Se alguém chegar lá no final da rua e perguntar onde é a igreja tal, não vou nem falar outra rua. Quem aqui procura interesse de igreja sabe o quanto uma igreja não é conhecida num lugar, entende? Então, eu não vou nem falar numa outra quadra, no final da rua. Sabe onde é a igreja tal? Às vezes a pessoa sabe que é a igreja do pastor Robson Leandro, mas não sabe o nome da igreja. Ou seja, se o pastor Robson Leandro sair, vai continuar sendo a igreja do pastor Robson Leandro, porque o pessoal não lembra da igreja, para ver o quanto às vezes a igreja não é relevante no lugar. Certo? E quando é relevante, vamos ajudar a comunidade. Aí o cara traz um ventilador com hélice quebrada, entende? Uma bicicleta sem roda, é para ajudar na igreja, entende? Então, assim, até que ponto a gente ajuda as pessoas, até que ponto a gente é solidário às pessoas. E eu não estou dizendo que assim, coisas como a Igreja Batista de Água Branca, do R.D. Renekiewicz, para quem não lembra, né, vou atualizar a Bíblia. Então, por exemplo, vamos ajudar com cilindros de gás. Pô, minha igreja não dá para fazer isso. Mas quando alguém bate lá para pedir uma bolsa de compra, a gente dá um jeito. Então, qual é a relevância da igreja? A igreja anuncia o evangelho, ela apresenta o Jesus da Bíblia. Aí a gente tem a questão da evangelização, a questão de comunhão. As pessoas, elas são acolhidas em família, ou é difícil entrar na panela? Porque aquela meia dúzia ali não deixa o novo crente entrar de jeito nenhum. Entende? Ele conta uma piada, ninguém acha graça. O outro da panela conta uma sem graça e todo mundo ri. E isso as pessoas percebem. Entende? Então, a gente tem a evangelização, a gente tem a comunhão, o ensino. O que a gente aprende? É interessante, você vê um cara que, por exemplo, está numa igreja evangélica, e aí nisso, ele por exemplo, está ali, não entende nada de nada. Ele vai para os mormons, ele vai para a testemunha de Jeová, o cara começa... Ele decora tudo, ele sabe tudo, ele explica tudo, ele está doutrinado. Aí tu fala assim, pô, o cara era um mosca morta quando estava aqui. E ele foi para uma outra religião, agora ele é fenomenal. Aí você percebe, peraí, a gente está tendo um processo de ensino prejudicado, tem alguma coisa errada com a gente. Eu, pelo menos, desconfio que na maioria dos casos é porque o pastor prega uma coisa de noite,
prego uma outra de manhã, a escola bíblica é um outro assunto, o trabalho dos jovens é outro assunto, na quarta-feira é outro assunto, se tiver um outro trabalho é outro assunto, ou seja, é um monte de coisa, assim, é a filosofia do pato, né? O pato corre, mas não corre, nada, mas não nada, voa, mas não voa. Então, assim, é um negócio meio que assim, a gente faz tudo e não faz nada. Aí, percebe a importância do educador? O educador é aquele cara que assim, vamos, pastor, você quer isso, né? Tem certeza? É isso mesmo? Então beleza, vamos verificar as ferramentas, e aí nisso a música vai ajudar. Se você olhar, olha como é que o mundo trabalha. O mundo, por exemplo, através do seu sistema, ele inculca algumas coisas na nossa cabeça. Um garoto de 20 anos hoje não age como um garoto de 20 anos quando tinha 20 anos. A percepção da realidade é diferente. Por exemplo, eu com 20 anos não xingava um palavrão na frente de uma pessoa de 40. Hoje um garoto de 10 trata uma pessoa de 40 como se tivesse a mesma idade. Então você percebe que é o seguinte, isso não é do nada, isso foi inculcado, isso veio por meio das artes, isso veio por meio eu lembro mais uma vez do professor Silvino Neto, o currículo oculto, tudo ensina, não é só o que está ali no quadro, mas um monte de coisa. Então, por exemplo, você chega numa escola que vive de greve, você não tem cadeira para sentar, entende? Na hora de fazer alguma atividade, você vê a professora tirando do bolso, casando com uma outra professora ali um dinheiro para fazer um negócio. Você vê que aquilo ali não é levado a sério por ninguém, você sabe que aquilo ali não vai chegar a lugar nenhum. Você não vê professor de física, não vê professor de matemática, não vê professor de química. Aí o que acontece? Isso vai só roubando o seu sonho. Só vai roubando seu sonho. Aí qual é a saída? Ser dançarina do tchan ou ser jogador de futebol. Entende? Por quê? Porque por meio da educação, se você não tem uma família, um pai e uma mãe que cobra ali, estuda contigo aquele negócio todinho, e na maioria das vezes, família desajustada. Aí o cara vai para a igreja, né? Conforme o colega falou aqui agora há pouco, a questão da educação não ser um forte no nosso país. Por exemplo, eu lembro que quando eu tive aula de ai meu Deus do céu, política da educação, política educacional, agora eu não estou lembrando aqui, e eu estava observando o seguinte, o PIB brasileiro, né, o percentual do PIB que vai para a educação é maior do que muitos países grandes e traz resultados inferiores a países pequenos. E quando eu falo de países grandes, estou falando de países grandes com um potencial maior. E quando eu falo de países pequenos, não estou falando de Suíça, eu estou falando do seguinte, de países pequenos com um potencial menor, da América Latina. Olha, gente, olha como é que é o negócio. A gente gasta muito e gasta mal. Isso é o que vai, porque ainda tem o que não vai. Está dando para entender? Então, aí você olha para esse quadro nosso, né? Porque mais uma vez eu bato na tecla, e agora, claro, com a devida vênia, né? De que assim, o Estado é lento, grande, pesado e não devolve o que você paga. Pelo contrário, você vive para sustentar o Estado. Não é o Estado que existe para servir a sociedade. É você que existe para servir o Estado, certo? Nessa pandemia, todo mundo fica em casa, mas você continua pagando. A arrecadação continua. Por quê? Tem que sustentar o Estado. Entende? A máquina pública tem que funcionar. E você que se vire. A gente bota a culpa em alguém, né? Mas aí você pensa que tirou fulano, o mundo vai ficar colorido, como se ele tivesse sido algum tempo atrás, né? E aí o que acontece? E todos vão viver felizes para sempre. E aí é claro, né? Aí a gente vai e acredita, né? Vai vir o próximo carnaval e a gente esquece dos problemas. Então, nesse caso aqui, eu falei de evangelização, falei de comunhão, falei de serviço e a questão do ensino, entende? Então, por exemplo, até que ponto o nosso culto é um trabalho de adoração a Deus? Ou é um trabalho para nós? Entende? A gente canta para agradar a gente? Ou a gente canta em adoração a Deus? Então, são coisas que você vai botando na balança e pensa o seguinte, a nossa igreja é uma igreja que está... estranho? Daniel, por gentileza, vê lá se a Alessandra já chegou. Se ela não chegou, a gente para
né? E sei lá, vocês procuram uma padaria, alguma coisa do tipo, e depois, né? Então, aí a gente falou sobre ser uma igreja neotestamentária, cumprir as funções de uma igreja de Cristo, até porque assim, a igreja continua o que Jesus começou. A igreja não existe para si mesma, ela existe para os outros, certo? Então, no caso de uma igreja batista, exercer o poder de decidir democraticamente. Até que ponto a gente está disposto, né, a ceder numa discussão? E aí qual é o problema? Não está aí não? Só a gente aqui. Ah, é? Então 8h30 eu paro, 8h45 a gente volta, tá? Aí assim, a gente, por exemplo, observa aqui a questão de até que ponto a gente está disposto. O seguinte: vamos passar uma semana orando sobre esse assunto, e na assembleia, na multidão de conselhos onde há sabedoria, a gente vai discutir uma proposta que nosso pastor vai trazer, ou o pessoal da obra vai trazer, sempre entendendo que a finalidade da igreja tem a ver com o quê? Glorificar a Deus e edificar as pessoas. Então, Darrell Robson, no seu livro Vida Total da Igreja, ele fala da função tríplice da igreja: exaltar o Salvador, equipar os santos e evangelizar o pecador. O Igreja com Propósito fala sobre os 5 propósitos, que tem a ver com evangelismo, serviço, comunhão, educação e adoração. Falei adoração 2 vezes? Não, né? Então, aí os 5 propósitos. Bill Hybels, no Rede Ministerial, ele fala sobre glorificar a Deus e edificar as pessoas. Então, a gente olha para isso, né, e verifica que assim, se a gente não tem isso em mente, aí a discussão é em torno de quê? É que nem a gente faz com o Estado, é a manutenção da instituição. A igreja não pode, gente, se precisar vender as dependências do templo, que venda. Se precisar vender o imóvel, vende o imóvel. Se precisar, olha só, não tem ministro para esse ministério, a gente acaba com esse ministério até aparecer um ministro para ele, em vez de pegar qualquer pessoa e botar lá só para preencher a vaga. Agora, faz isso para você ver a confusão que você arruma. Por quê? Já está cristalizado na cabeça da gente uma mentalidade parecida com o atendimento público. Você tem que sustentar a estrutura, em vez, né, de a estrutura servir você. O próprio Jesus falou o quê? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E aí a gente vive o contrário, né? Então assim, a gente vive para sustentar a estrutura, em vez da estrutura servir para sustentar a missão. Então a gente tem dinheiro no caixa para a missão, a gente tem o equipamento para a missão, a gente tem o prédio para a missão. Agora a gente não tem que ficar levantando dinheiro para manter o prédio. Entende? Eu lembro que, eu fui pregar numa igreja de um amigo meu, e aí estava tendo uma certa queda na frequência de membros e tudo tal. Ele teve um problema porque teve uma onda de calvinismo na igreja. Aí, pelo menos assim, praticamente 90% da juventude foi para a igreja presbiteriana, mais ou menos, estou falando sério. Então, aí nesse caso, o que aconteceu? Eu fui pregar, o templo enorme, dependência enorme. Eu pensei assim, meu Deus do céu, para sustentar isso? Para sustentar isso. E à medida que diminui membro, em vez de você ficar preocupado assim, Gracilene não está vindo, Natália não está vindo, Josiane não está vindo, não, você fica assim, como é que eu vou pagar a conta de luz? Tu está entendendo? Por quê? Porque você vive para manter a estrutura. Então, ou seja, é parecido com o que acontece com o Estado. A gente tem um monte de necessidade aí, só que a gente está sustentando a máquina pública, em vez da máquina pública ser enxuta para poder servir a sociedade. Então, aí você, por exemplo, olha às vezes para a igreja está praticamente, se você observar bem, olha se a gente não tem uma burocracia parecida com o serviço público. Você pode reparar que muitas vezes as igrejas neopentecostais parecem serviço privado. Tem que resolver um negócio? Pá, toma aqui o dinheiro, faz isso, tal. Vamos fazer uma fachada na igreja, agora, vamos fazer na nossa denominação clássica. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. E tinha uma pedra no meio do caminho. E ninguém tirava a pedra. E a gente fica em torno da discussão da pedra, em vez de pensar o seguinte: e o caminho? Entende? Então esse...
Tá dando para entender? Aí, sobre a mesa, comissão, data vênia. Então, nessa brincadeira, quando você vai ver, assim, a missão mesmo não existe. Aí eu fico, pensa Jesus nos dias de hoje, ele ficaria travado? Não. Ele iria onde perto está o Senhor do aflito e do necessitado, né? Então, a questão de determinar o programa de ação, onde a gente quer chegar, que igreja queremos ser, que igreja precisamos ser, o que precisamos continuar fazendo como igreja. Então, isso tem que ficar muito claro. E aí sim, a visão está estabelecida, como é que a gente vai fazer, né, para manter esse trabalho? E quando você tem um projeto pronto, você tem um propósito pronto, você tem uma visão estabelecida, até quem não é crente ajuda. A gente já fez trabalho numa outra igreja que eu pastoreei, em que a líder do ministério, ela ia nos mercados próximos da igreja, levava um ofício da igreja, que era a exigência que eles faziam, dava, e a gente trazia material para fazer um monte de coisa. Então, aí assim, por quê? Você tem algo para realizar. Agora, se tu chega lá no mercado e fala assim, ó, dá uma bolsa de compra e ele vai lá para a igreja, tá maluco? Agora, se você tem algo para realizar, os empresários do bairro, vou ajudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, entende? Então, e é claro, né, prover uma liderança eficaz, que foi o que a gente falou aqui agora há pouco, né, que assim, muitas vezes o que acontece é que a gente também, né, não, por exemplo, deixa eu ver aqui, espera aí que ele escreveu mais coisas, meu Deus, ele escreveu muita coisa, espera aí, deixa eu só ver, é porque as falas dele tá muito legal, e eu queria pegar aqui, alguém tá com um sinal de internet aí, Gabriel? Me empresta o seu Facebook só um instantinho, só para eu ir lá no meu perfil, pode ser, só vou olhar isso, mais nada, tá? Então exatamente, deixa eu ver aqui, Roberlan Julião, porque a fala dele, não sei se é porque ele é esposo de educadora, e assim, tanta fala aqui que eu achei bacana. Espera aí, só, e a gente vai fechar aqui agora, deixa eu pegar aqui. Então, a Jucenan botou aqui, o educador religioso, ou educadora religiosa é muito importante para o desenvolvimento da igreja. Aí o Marcos Vinícius, se não houver interação entre o educador e o pastor, lembra do que eu falei? Nem com GPS a igreja chegará ao destino final. Pelada na rua, é porque ele também tem cabelo branco, né? Eu não tenho cabelo branco, mas estou indo para 50, então ele lembrou. O irmão tocou no ponto central, a falta de humildade. E como eu disse, gente, olha só, vocês, bacharéis em teologia, não sei se de repente Gracilene, né, a Josiane, Célia e Natália querem ser pastoras, apóstolas ou bispas, alguma coisa do tipo, mas assim, gente, nós não vamos ser mais gente do que as pessoas da igreja por causa da nossa formação teológica. E detalhe, quanto mais perto de Deus, acredito que mais humilde a gente deveria ser. Né? Assim, eu deduzo no pouco que eu estudei sobre Jesus. E aí nisso, se uma igreja não é relevante para seu entorno, ela não tem sentido de existir. Gente, tremendo isso aqui, né? E pastor, eu penso também que é importante identificar qual o caminho que a igreja quer seguir, senão fica o pastor falando sozinho. E essa aqui é fenomenal, gente. Valeu, Gabriel. O que acontece? Tem uma outra situação que, por exemplo, às vezes você tem uma visão ministerial, mas a igreja não quer aquela visão. A igreja até quer você. Ela quer um pregador igual você. Ela quer, porque assim, tem pastor que é um kit, né? Ele prega, a esposa é educadora, o filho toca, aí fala assim, pô, beleza, a gente tem tudo aqui. Só que assim, quer o trabalho do pastor, não quer o pastoreio do pastor. E assim, o pastor tem que ter esse discernimento. E é nessa hora que às vezes a gente, para agradar e para querer ficar na igreja, a gente concorda com tudo. Aí quando vê como a coisa a gente, não, porque não sei o que lá, aí quer brigar, aí já era, aceitou, filho. Eu estava naquele ponto de ética sobre o direito. Entendeu? Quando você perceber que a igreja não tem a mesma visão que você, não escuta, saia da igreja.
Tá dando para entender? É aquele negócio, gente, a mulher falou que não tinha dente um tempão. Agora tu quer que ela tenha dente, velho? Ela falou que não tinha. Pô, tu entrou, entendi. Agora, filho. Então, ele falou um negócio que é interessante. Se a igreja não receber, o pastor vai ficar falando sozinho. E aí eu pergunto, vale a pena? Tu vai ficar infeliz. Entendeu? O pessoal não briga contigo. O pessoal não te mostra o caminho da rua. O pessoal não faz isso. Mas em compensação, te deixa lá. Falando lá, fala com a minha mão, pastor. Porque a igreja precisa, não sei o que lá. Aí o cara aperta o botão do off, tá lá. Deu 9 horas, baixou o espírito das 9, levantou e foi embora. Domingo que vem ele vem de novo, porque ele é religioso. Mas tu fica lá, entendeu?